Obreiros Evangélicos, capítulo 80. Fazer face à oposição. Nossos ministros e professores têm de representar o amor de Deus para com o mundo caído. Que a palavra da verdade seja proferida com um coração abrandado pela ternura. Os que se acham em erro sejam tratados com a benignidade de Cristo. Se aqueles por quem trabalhais não apanham imediatamente a verdade, não censureis, não critiqueis, nem condeneis. Lembrai-vos de que tendes de representar a Cristo em sua mansidão, benignidade e amor. Devemos esperar incredulidade e oposição. A verdade tem tido sempre de lutar com esses elementos. Mas embora tenhais de fazer face à mais intensa oposição, não acuseis vossos adversários. Eles podem pensar, como fez Paulo, que estão prestando um serviço a Deus, e com tais pessoas devemos manifestar paciência, mansidão e longanimidade. Não sintamos que temos duras provas a sofrer, sérias lutas a suportar na apresentação de uma verdade impopular. Pensai em Jesus e no que ele sofreu por vós, e calai-vos. Mesmo quando maltratados e falsamente acusados, não vos queixeis. Não profirais palavras de murmuração, não deis lugar em vosso espírito a pensamentos de censura ou descontentamento. Prossegui em linha reta, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2, 12. Deveis conduzir-vos com mansidão para com os que se acham em erro, pois não vos encontráveis vós mesmos, havia poucos, cegos em vossos pecados. E não devíeis, em face da paciência de Cristo para convosco, ser brandos e pacientes para com os outros? Deus nos tem dado muitas advertências para manifestarmos grande bondade para com os que se nos opõem, não seja que influenciemos uma alma em direção errônea. Nossa vida tem de estar escondida com Cristo em Deus. Precisamos conhecer a Cristo individualmente. Só então poderemos representá-lo devidamente perante o mundo. Fazei assentir constantemente a prece: Senhor, ensina-me a agir sempre como Jesus o faria em meu lugar. Onde quer que estejamos, devemos fazer brilhar a nossa luz para a glória de Deus em boas obras. Este é o grande e importante interesse de nossa vida. Sabedoria em condenar o erro. O Senhor deseja que seu povo siga outros métodos que não os que levam a condenar o erro, mesmo que a condenação seja justa. Ele quer que façamos alguma coisa mais do que atirar a nossos adversários acusações que só servem para mais os afastar da verdade. A obra que Cristo veio fazer em nosso mundo não foi erguer barreiras, nem lançar constantemente em rosto ao povo o fato de que se acham em erro. Aquele que espera esclarecer um povo iludido deve se aproximar dele e por ele trabalhar com amor. Essa pessoa deve tornar-se um centro de santa influência. Na defesa da verdade, devem se tratar os mais acerbos adversários com respeito e deferência. Alguns não hão de corresponder a nossos esforços, mas menosprezarão o convite do Evangelho. Outros, mesmo os que supomos haverem passado dos limites da misericórdia de Deus, serão ganhos para Cristo. A derradeira obra no conflito talvez seja a iluminação dos que não rejeitaram a luz e a evidência, mas que se têm encontrado em densas trevas e em ignorância têm trabalhado contra a verdade. Portanto, tratai a todo homem como sendo sincero. Não pronuncieis uma palavra, nem pratiqueis uma ação que venha a confirmar alguém na incredulidade. Se alguém procurar arrastar os obreiros para discussões ou debates sobre política ou outras questões, não deis atenção. Seja a persuasão, seja o desafio. Levai avante a obra de Deus com firmeza e vigor, mas na mansidão de Cristo e tão sossegadamente quanto possível. Nenhuma jactância humana se faça ouvir. Não se faça notar nenhum indício de presunção. Seja manifesto que Deus nos chamou para lidar com sagradas verdades. Pregai a palavra, sede diligentes, sinceros, fervorosos. A influência de vosso ensino seria 10 vezes maior se tivesseis cuidado com as vossas palavras.
As palavras que deviam ser um cheiro de vida para a vida podem, em virtude do Espírito que as acompanha, tornar-se um cheiro de morte para a morte. E lembrai-vos de que, se por vosso Espírito ou vossas palavras cerrais a porta a uma alma que seja, essa alma vos há de enfrentar no juízo. Quando vos referis aos testemunhos, não julgueis ser vosso dever fazê-lo de maneira autoritária. Ao lê-los, assegurai-vos de não introduzir aí expressões vossas, pois isso tornaria impossível aos ouvintes distinguir entre a palavra do Senhor a eles dirigida e as vossas. Tende cautela em não tornar ofensiva a palavra do Senhor. Almejamos ver reformas, e porque não vemos aquilo que desejamos, permitimos muitas vezes que um mau espírito deite gotas de fel em nosso cálice, e assim outros sejam amargurados. Em razão de nossas mal avisadas palavras, seu espírito se irrita, e são levados à rebelião. Todo sermão que pregais, todo artigo que escreveis, pode ser inteiramente verdadeiro. Uma gota de fel que aí se encontre, porém, será veneno para o ouvinte ou o leitor. Por causa dessa gota de veneno, alguém irá rejeitar todas as vossas boas e aceitáveis palavras. Outro acolhe o veneno, pois gosta de palavras assim duras. Segue o vosso exemplo e fala da mesma maneira em que falais, e assim se multiplica o mal. Aqueles que apresentam os eternos princípios da verdade necessitam do santo óleo transvasado dos ramos das duas oliveiras para o coração. Esse óleo emanará em palavras que transformarão sem exasperar. A verdade deve ser dita com amor. Então, o Senhor Jesus, por seu Espírito, proporcionará a força e o poder. Essa é a sua obra. Como lidar com as objeções? O tempo e as energias podem ser mais bem empregados do que em deter-se longamente com os argumentos capciosos de nossos adversários, que manejam a difamação e a falsidade. Enquanto se perde tempo precioso em seguir às voltas e desvios de oponentes desleais, o povo cujo espírito se acha aberto à convicção vai perecendo por falta de conhecimento. Uma série de absurdas questiúnculas de diabólica invenção apresenta-se ao espírito, ao passo que o povo clama por alimento a seu tempo. Isso faz com que os que têm exercitado a mente em guerrear a verdade fabriquem argumentos, que não é sábio de nossa parte aceitá-las de suas mãos e passá-las a milhares que nunca nelas haveriam de pensar, caso as não houvessem publicado. Nosso plano de ensino deve ser o de Cristo. Ele era claro e simples, atacando diretamente a raiz da questão, e o espírito de todos era atingido. Não é o melhor método ser tão explícito e dizer sobre um ponto tudo quanto se pode dizer, quando alguns argumentos abrangerão o assunto, sendo suficientes para todos os fins práticos para convencer e reduzir a silêncio o adversário. Podereis hoje remover todos os pontos de apoio, tapando a boca dos contraditores de maneira que nada mais possam dizer, e amanhã eles percorrerão o mesmo terreno outra vez. Assim acontecerá sempre e sempre, porque eles não amam a verdade e não virão para a luz para que as trevas e os erros não sejam deles afastados. O ministério de Cristo durou apenas 3 anos, mas uma grande obra foi feita nesse breve período. Nestes últimos dias há uma obra vasta a ser feita dentro de pouco tempo. Enquanto muitos se estão preparando para fazer qualquer coisa, almas hão de perecer por falta de luz e conhecimento. Se homens empenhados em apresentar e defender a verdade bíblica empreendem investigar e mostrar a falácia e incoerência dos homens que, insinceramente, transformam a verdade de Deus em mentira, Satanás há de levantar adversários suficientes para desmanter a pena constantemente ocupada, enquanto outros ramos da obra terão de sofrer. Devemos possuir mais do espírito daqueles homens que estavam reedificando os muros de Jerusalém. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Se Satanás for capaz de manter homens ocupados em responder às objeções dos oponentes, impedindo-os assim de realizar a mais importante obra para o tempo atual, seu objetivo será atingido.